Queridos, deixe-me só fazer uma colocação com vocês. Esse intercessor, Jesus Cristo perante Deus, ele está intercedendo por você e por mim hoje. Hoje ele está intercedendo pelos seus filhos, aquelas pessoas que o aceitaram. Daqui a pouquinho ele vai sair do Santíssimo e aí acabou a oportunidade para toda a humanidade. Por quê? Porque vai se cumprir Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Eu não me canso de ler para vocês esse versículo. Abra lá a Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Ó. A Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, no versículo 11, quando Jesus ele sair do Santíssimo, do Santo dos Santos, ó, vai se cumprir Apocalipse 22, versículo 11, que diz assim, ó, versículo 11, que o mal continue a praticar o mal, que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Queridos, muitas pessoas vão querer ser justo, muitas pessoas vão querer ser santos, muitas pessoas vão querer ser transformados, muitas pessoas vão querer ser purificados, mas não vai dar mais tempo. Então hoje, enquanto Jesus está no Santíssimo intercedendo por nós, vamos nos prostrar na presença de Deus e pedir misericórdia. Porque eu falei para vocês que nós iríamos girar hoje em torno de um só versículo. Eu quero ler esse versículo na versão tradicional e eu quero ler esse versículo na versão transformadora. Abra sua Bíblia. A nossa pregação dessa noite vai se resumir em Filipenses 2, versículo 15. Abra lá sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Eu acredito que hoje você vai compreender um pouquinho, nós não vamos aprofundar completamente, mas você vai compreender um pouquinho do que significa Filipenses 2,15. Queridos, no mundo corrompido, no mundo de injúrias, no mundo de crueldade, no mundo de maldade, queridos, preste atenção, coloque na sua cabeça, quando os pregadores falam que o Espírito Santo vai se retirar da terra, eu quero que você compreenda o seguinte, o Espírito Santo vai se retirar dessas pessoas, queridas, ímpias, que não querem saber de nada com Deus. Mas jamais o Espírito Santo de Deus vai se retirar de você e de mim, que estamos procurando fazer a vontade de Deus. Essas atrocidades que vocês e eu vamos contemplar no mundo, é porque o Espírito Santo de Deus, ele vai sendo retirado dos ímpios. E a partir do momento que o Espírito Santo vai ser retirado dos ímpios, eles vão ficar sob o controle de Satanás. Por isso vão estuprar bebês, vão estuprar crianças, vão matar pessoas de forma cruel. Muitas aberrações irão acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo estará se retirando do ímpio. Quando nós pregadores falamos que o Espírito Santo vai se retirar da terra, vai ser se retirado daquelas pessoas que estão fazendo o propósito de servir ao inimigo de Deus. E aí, automaticamente, Deus não vai insistir em ficar num corpo, morar numa pessoa que não quer. Enquanto os ímpios ficarão sem o Espírito Santo, os justos, as pessoas que estão procurando ser cada vez mais justas, cada vez mais santos, vão ser transformadas a ponto de se cumprir Filipenses capítulo 2, versículo 15. Olha o que está dizendo, Filipenses 2,15 diz assim, ó. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Queridos, eu vou ler esse mesmo versículo aqui na versão transformadora. Ó, na versão transformadora diz assim, olha, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Queridos, olha o plano, olha o propósito de Deus. Queridos, conversão significa isto. Agora, eu quero comentar com vocês o que significa essa palavra irrepreensível, para que vos torneis irrepreensíveis. Queridos, no original, essa palavra grega, memptos,
ela usa um prefixo grego a, que dá a ideia de, portanto, não devemos praticar qualquer vício. Irrepreensível significa não praticarmos qualquer vício. Será que eu estou falando para alguém que é viciado em novela? Será que eu estou falando para alguém que é viciado em seriado, em Netflix? Será que eu estou falando para alguém que é viciado em pornografia? Será que eu estou falando para alguém que é viciado em mentira, que não consegue passar um dia sem mentir uma vez? Será que eu estou falando para alguém que é cleptomaníaca? Viciado em roubar? Queridos, quando a Bíblia usa esse nome, irrepreensíveis, é sem vício, sem qualquer vício, nem qualquer atitude que leve outros a se escandalizarem. Queridos, irrepreensível é vocês e eu vivermos de tal maneira que nós não vamos escandalizar ninguém. Você já viu aquele irmão que diz que é cristão, mas vive escandalizando, vive mentindo, vive aprontando, vive... Queridos, nós não devemos desejar o mal desse irmão, nós devemos orar por ele ou por ela. Por quê? Porque a igreja é lugar de receber pecadores, não é uma elite de santos. Muitas pessoas desejam ver muitos membros que muitas vezes dão trabalho na igreja fora da igreja, mas aquele membro deve ficar dentro da igreja para nos fazer orar mais por nós e por eles. Quando a Bíblia usa o termo irrepreensível, a Bíblia está dizendo o seguinte: sem censura. Que ninguém censure as nossas ações. Paulo exige aqui uma elevada integridade moral. Queridos, quando a Bíblia usa esse termo irrepreensível, a Bíblia está dizendo o seguinte: vocês e eu precisamos viver aqui neste mundo como luzeiros, como um farol, como uma estrela de Deus. Queridos, muitas vezes nós costumamos dizer assim: nós vamos refletir a luz de Cristo como a lua reflete a luz do sol. Não, queridos. Deus, ele vai incidir sobre nós e o nosso corpo, o seu corpo e o meu corpo vai se tornar um faixe luminoso. As pessoas irão olhar para nós e vão ver um brilho de origem celestial, vindo diretamente do trono de Deus. E a Bíblia usa esse termo aqui, olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Sabe, no original grego, nós temos acarizo. Essa palavra, no grego, ela significa literalmente sem mistura, sem cera, sem hipocrisia, sem falsidade. Queridos, isso é muito pesado, isso é muito forte. Isso é muito forte. O que Deus ele deseja para você e para mim é que nós sejamos sem mistura, ou seja, puros, inocentes. Sabe o que é essa inocência que Deus deseja para você e para mim? É uma inocência daquela que nós vamos ser prudentes como a pomba, mas simples como a pomba. Nós vamos ser prudentes como as serpentes, mas simples como a pomba. Você lembra quando Jesus esteve aqui, ele falou o seguinte: olha, eu vou enviar vocês vão como ovelhas para o meio de lobos. Essa inocência que Jesus ele quer ver em você e em mim é alguém cujos motivos são inatacáveis. É isso que ele está dizendo, esses sinceros aqui, é alguém cujos motivos são inatacáveis, acima de qualquer reprimenda, alguém que vive para agradar ao Senhor, que não visa autoexaltar-se, que serve aos seus semelhantes, puro altruísmo, sem qualquer atitude egoísta ou perversa. E isso significa sincero. Será que eu estou falando para alguém aqui que fica com raiva quando alguém demonstra ser hipócrita, quando alguém trai a sua confiança? Queridos, quantas vezes nós traímos a confiança de Deus? Quantas vezes nós somos hipócritas? Quantas vezes nós mentimos? E Deus não desiste de nós? Por que nós vamos querer desistir de um irmão porque está tendo um comportamento hipócrita? Está tendo um comportamento diferente dessa palavra que nós lemos aqui, dessa sinceridade. Queridos, Jesus, ele hoje está querendo fazer de você e de mim crentes singelos, crentes puros, futuros cidadãos do céu. E outra coisa, queridos, a Bíblia Sagrada diz
lá em Deuteronômio, Deus, quando ele tirou o povo dele do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou o povo do Egito para eles aprenderem a serem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, para entrarem na Canaã terrestre. Era para eles viajarem de uma maneira muito rápida para Canaã, mas eles demoraram quanto tempo para chegarem em Canaã? 40 anos, queridos. Por quê? Porque uma geração teve que morrer. Uma geração teve que morrer porque não eram dignos de entrar em Canaã. E eu digo para vocês, hoje, Deus está preparando vocês e eu para entrarmos na Canaã celestial. E Ele quer levar para a Canaã celestial pessoas puras, pessoas sinceras, pessoas irrepreensíveis. E outra coisa, queridos, quando Deus tirou o povo do Egito, em vez deles se tornarem aquilo que Deus queria que eles se tornassem, para eles se tornarem irrepreensíveis, para eles se tornarem sinceros, Deus ele passou a mudar o regime alimentar deles. Deus ele passou a mudar os costumes deles, mas eles sentiam falta do regime alimentar deles. Eles sentiam falta de tudo que eles desfrutavam no Egito. E sabe, queridos, eu acho que esse texto aqui vai surpreender a muitos, porque em vez deles serem considerados filhos de Deus inculpáveis, sabe de que Deus os chamou? Sabe de que Deus os chamou? Por escolha deles. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32. Queridos, esse texto vai surpreender você. Esse texto vai surpreender você. Deuteronômio capítulo 32, no versículo 5. Olha o que está dizendo a Bíblia. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha. Aquelas pessoas procederam de que forma? Corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim o quê? Suas manchas. É geração perversa e deformada. Quando o apóstolo Paulo fala lá para nós, escrevendo aos Filipenses, que ele quer que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, ele quer que nós sejamos diferentes do que aquele povo que saiu do Egito, que se transformaram em manchas. Deus ele teve que permitir que aquela geração morresse, e daquela geração só entraram 2, Josué e Caleb, na Canaã terrestre. Por quê? Porque o povo escolheu se corromper. O povo escolheu fazerem a vontade da carne e não a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia usa em Filipenses 2,15, filhos, o sonho de Deus para você e para mim é Deus realizar esse milagre na sua vida e na minha vida para nos tornarem irrepreensíveis e sinceros. Queridos, você sabe a profundidade dessas palavrinhas? Ainda é irrepreensíveis e sinceros, é por dentro e por fora. Aí você pode perguntar para mim assim, pastor, como ser irrepreensível e sincero por dentro e por fora? A Bíblia explica. É por isso que exige uma compreensão do grego. Olha o que o grego diz o seguinte, essa natureza interna e essa natureza externa, internamente, deveriam ser puros, singelos e sem mistura, e externamente deveriam ser inculpáveis, não atraindo qualquer censura da parte de Deus ou dos homens. Paulo, pois, queria que os crentes filipenses fossem inculpáveis tanto no tocante à sua reputação, como no concernente à realidade diária. Filhos de Deus. Queridos, você compreende a altura que nós devemos alcançar aqui pelo Espírito Santo de Deus? Queridos, um dos papéis mais importantes que o Espírito Santo de Deus está fazendo hoje aqui no planeta Terra é pegar homens e mulheres falhos como vocês e eu e nos transformar na imagem e semelhança de Jesus Cristo. O Espírito Santo hoje, ele está restaurando homens, mulheres e crianças, tornando-os irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Agora, olha esse nome, filhos de Deus. Queridos, você sabe o que a Bíblia no grego diz, quando ela diz filho de Deus? Ela tem um termo tekna e não uioi. O que significa tekna, teknon? Significa o seguinte, queridos, uma posição, subentende relação natural, isto é, filhos gerados. Queridos, muitas vezes você não compreende o que significa ser um filho gerado, mas agora você vai compreender.
uma posição de filhos gerados. Por quê? Porque a Bíblia explica um filho gerado de Deus. Agora você vai cair o queixo, você vai falar assim, pastor, mas isso está na Bíblia? Tá. Queridos, esse filho gerado é uma santidade, não é uma santidade semelhante ao pastor, semelhante ao ancião, semelhante ao seu amigo que você gosta, não. Esse filho gerados é uma santidade semelhante à santidade de Deus. É uma pureza de Deus. É uma pureza semelhante à pureza de Deus. Aí você pergunta assim para mim, pastor, como assim? Queridos, olha como é que Jesus explicou para nós quando ele esteve aqui na terra. Quando ele disse lá em São Mateus capítulo 5, olha o que Jesus disse para você e para mim, olha o que Deus, olha o que o céu espera de você e de mim. Por isso que a Bíblia diz, lá em São Mateus capítulo 5, olha como é que diz aqui nessa versão transformadora, ó, Mateus capítulo 5, as pessoas geradas de Deus vão ter esse comportamento aqui, ó, Mateus capítulo 5, a partir, queridos, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, ó, a versão transformadora diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, queridos, como verdadeiros filhos gerados de Deus. Olha o que mais aqui diz, ó, como verdadeiros filhos de Deus, filhos de seu Pai que está nos céus, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Ó, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isto. Agora Jesus arremata dizendo o versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Queridos, esse filhos gerados é participarmos da natureza de Deus. Isso significa ser filho gerado. E outra coisa, queridos, um filho que foi gerado de Deus vai mais fundo do que vocês e eu pensamos. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles adolescentes, crianças que vivem como filhos e filhas de Deus, são considerados pelo céu como tendo sido nascidos de novo. Queridos, é isso que está dizendo lá em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Queridos, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha o que está dizendo no versículo 13 de João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, e se eu tomo a decisão de não viver como filho de Deus? E se eu tomo a decisão de não viver como filhos gerados? Queridos, nós vamos perder. Perder o quê, pastor? Perder a oportunidade de entrar no céu. Porque no céu só entra filhos gerados, homens e mulheres, crianças e jovens que têm a natureza de Deus, que aprenderam a amar as pessoas como Deus ama, que aprendeu a perdoar as pessoas como Deus perdoa, que aprendeu a não jogar na cara das pessoas aquilo que as pessoas fizeram há algum tempo atrás com respeito à nossa pessoa. Queridos, não se considere assim, não, eu estou bem, pastor, acho que eu já nasci de novo, eu acho que eu sou um filho gerado, porque eu estou bem. Queridos, Nicodemos, quando ele chegou perto de Jesus para conversar com Jesus, ele chegou se sentindo bem. Nicodemos chegou e falou, não, ele começou a falar para Jesus o seguinte, Rabi, nós sabemos que você é mestre, ninguém pode fazer aquilo que o Senhor faz se não for enviado de Deus. Sabe como é que Jesus, como Jesus olhou para ele, a primeira frase que Jesus disse para ele foi o seguinte, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Ou seja, o que Jesus quis dizer para Nicodemos? Nicodemos, você não é um filho gerado. Você está fazendo tudo externamente, mas eu confio que você será transformado em filho gerado.
Queridos, Nicodemos ficou sem graça, ele perdeu todo o caminho de casa. Ele derreteu na presença de Deus. Porque Jesus leu o interior de Nicodemos. Por isso que irrepreensíveis e sinceros é por dentro e por fora. E quem é o único que pode ler como você e eu estamos por dentro e por fora? É Deus. Por isso que nós precisamos ser irrepreensíveis por dentro e por fora. E outra coisa, queridos, outra coisa. Nicodemos ficou tão fora de si que Jesus, em João 3, versículo 7, Jesus falou de novo para ele: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Queridos, um filho, uma filha que nasce de novo, que é um filho gerado, aprende a amar o pior irmão, a pior irmã dentro da igreja. Por quê? Porque vai orar por ela, vai orar por ele, não vai sair da igreja por causa dele ou dela. Hoje é o momento, queridos, de nós aprendermos este amor com Deus. Isso é ser perfeito, é amar como Deus amou, é perdoar como Deus perdoou. É por isso que você não deve sair da igreja por causa de irmão, por causa de irmã. É por isso que você não deve ficar nervoso e falar alto na igreja e querer brigar. Não, é você abaixar a cabeça, é você entrar, é você adorar a Deus e sair com o Espírito de Deus em você, não com o Espírito do demônio. Porque aquele filho gerado, queridos, ama de verdade. É isso, queridos, é a Bíblia que está dizendo isso, lá em 1 João capítulo 4, versículo 5. 1 João 4, 5 diz assim, ó: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, os filhos gerados amam a Deus e amam aos filhos de Deus. Queridos, você quer prejudicar, você quer fazer com que Deus fique triste? Prejudique o filho dele. Fale mal de um filho dele. Um filho gerado não fala mal dos outros. Um filho gerado, queridos, não fica com raiva por qualquer coisa. Esse é filho gerado. Agora, outra coisa, queridos, olha o que a Bíblia Sagrada diz, queridos, ó, um filho gerado. Aí esse versículo também vai deixar você de boca aberta. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5. Queridos, olha que versículo sério de um filho gerado, de um filho irrepreensível, de um filho sincero. Você percebe? Olha o que está dizendo, 1 João 5 diz assim, olha, versículo 4, ó: porque todo que é nascido de Deus, faz o quê, queridos? Vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha o versículo 18, de 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Queridos, ontem eu falei sobre isso na minha igreja central. Queridos, sabe o que significa isso? Quando você é nascido de Deus, Deus ele sente ciúme de você. Jesus coloca você na mão dele, aí Jesus fecha você na mão dele. Aí Jesus coloca a mão dele na mão de Deus. Aí Deus fecha. É isso que está dizendo. Ninguém toca em você sem primeiro abrir a mão de Jesus e a mão de Deus. Alguém consegue abrir a mão de Deus e a mão de Jesus? Se ele não quiser, ninguém. Então você é um tesouro de Deus. Deus está dizendo para você o seguinte: filho, você está escondido na minha mão, você está pregado nas mãos do meu filho, e nós estamos guardando você no nosso coração, e ninguém pode tocar em você sem passar por nós. Você imagina o amor que Deus sente por você e por mim, queridos? Por isso que Jesus deu tempo para Pedro ser burilado e se converter. Jesus deu tempo para João, e Jesus está dando tempo para você e para mim. Jesus está dando tempo para você e para mim, para nós nos tornarmos filhos gerados através do Espírito Santo, que está restaurando a imagem de Deus em você e em mim. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, queridos. Queridos, quando a Bíblia diz filhos gerados, são filhos inculpáveis, são filhos que aprenderam a amar, são filhos sem defeito, sem mácula, como o sangue de Cristo Jesus. Queridos, foi para isso que Deus te escolheu. É para isso que Deus está te preparando. Olha o que diz lá, queridos. Para que Deus te escolheu? Para que Deus me escolheu? Olha o que diz lá em Efésios capítulo 1. Olha o que diz lá, queridos. Efésios capítulo 1. Queridos, olha o que diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó: assim como nos escolheu nele
Queridos, esses filhos gerados, Deus escolheu nele antes de quê? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Queridos, é isso que está dizendo em Filipenses 2:15. Deus sonhou com você antes de você sair do ventre da sua mãe. E quando ele permitiu que você e eu nascêssemos, foi para nos tornar filhos deles, irrepreensível, filhos sinceros, filhos amáveis, filhos refletindo o caráter de Cristo. Você entende isso? Queridos, não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Efésios capítulo 5, versículo 27, olha o que está dizendo. Efésios 5, 27, olha o que está dizendo. Para apresentar a si mesmo, o quê? Você e eu somos a igreja de Deus. Igreja o quê? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Queridos, até os nossos pensamentos devem ser santos, devem ser irrepreensíveis. Por quê? Porque eles estão sujeitos a Deus, à vontade de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo para você e para mim, queridos. É isso que Deus sonha para você e para mim, que nós nos tornemos aqui neste mundo o quê? Luzeiros no mundo. É o final de Filipenses 2,15. Olha lá no final. O que diz lá? Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que significa essa palavrinha luzeiros no mundo? Queridos, luzeiros do grego foster, que significa corpo luminoso, geralmente para indicar a estrela ou até mesmo o sol. Queridos, os crentes verdadeiros são fontes luminosas que compartilham da natureza da luz. Os crentes precisam ser corpos luminosos, fontes de luz em meio às trevas deste mundo. Queridos, este é o maior milagre que Deus está fazendo hoje. É transformando homens e mulheres pecadores em corpos luminosos. Este é o milagre que Deus quer ofertar na sua vida e na minha vida. Ele quer nos transformar completamente. E eu estou orando a Deus de madrugada, pedindo por mim, pela minha família, pela minha vida e pela sua vida e pela sua família. Para que Deus nos transforme antes de Jesus sair do Santo dos Santos. Porque quando ele sair, muitos vão sentir falta, vão sentir fome dessa transformação, mas não vão poder mais obter. Hoje é o dia de nós perdermos o sono na presença de Deus, clamando a Deus transformação de vida. Hoje é o dia de nós suplicarmos para Deus misericórdia. Hoje é o dia de nós sermos corpos luminosos. Hoje é o dia de transformação. Queridos, quanto mais tempo vocês e eu passamos na presença de Deus, mais nós nos tornamos semelhantes a Deus. O meu desejo é que, assim como Jesus esteve aqui, ele curou o cego, ele curou o leproso, ele ressuscitou o morto, que hoje ele ressuscite na sua vida e na minha vida o melhor milagre, o maior milagre, um caráter transformado, um caráter capaz de Jesus chamar na primeira ressurreição, ou de ser transformado num abrir e fechar de olhos para o encontro com Cristo. Que Deus realize esse milagre na sua vida e na minha vida. Quantos querem esse milagre? Quantos querem? Eu quero essa transformação. Eu quero esse milagre. Eu quero ser irrepreensível e sincero filho de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eu quero brilhar como luzeiro no mundo. Que Deus nos santifique, que Deus nos prepare. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor está operando essa mudança em nossa vida. O Senhor vai nos santificar completamente. O Senhor vai implantar em nós a natureza que o Senhor tem. Uma natureza perdoadora, uma natureza amorosa, uma natureza humilde, mansa, uma natureza convertida. Querido Deus, nós queremos ser mudados completamente pelo sangue de Cristo, através do Espírito Santo, dos teus anjos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus te suplicamos, nos prepare para tudo que vai acontecer na igreja e no mundo, em nome de Cristo. Amém.